espalharam por aí que já terminou e que era o teu fim, mas não terminou. Se enganou quem pensou que a história findou, se equivocou. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando o contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé pra se enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e me afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Glória a Deus, exaltado seja o nome do Senhor. Existe vida aí. Glória, exaltado seja o nome do Senhor. Ainda que o cenário esteja difícil de ser solucionado, seu Deus, Ele tem um poder para fazer acontecer. E não somente creia, tome posse, porque nada é impossível para o Deus que você serve. Operando o Senhor, operando o grande eu sou, operando aquele que pode fazer o impossível acontecer. Glória, exaltado seja o nome do Senhor. Quem é que vai impedir? Quem é que vai impedir o agir de Deus sobre a tua vida? Quem é que vai impedir o agir de Deus sobre a tua casa? Quem é que vai impedir o agir de Deus sobre a tua história? O Senhor está dizendo esta noite: ainda tem vida, ainda tem vida e ainda tem vida. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu não limito o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida e vai voltar a viver. Existe vida aí. Glória a Deus, aleluia. Glória, que exaltado seja o nome do Senhor. O dono da promessa, Ele se encontra na casa. O dono da promessa, Ele se encontra presente. Glória, que exaltado seja o nome do Senhor. Então não pense que é o teu fim, porque o Senhor está dizendo, aonde você está pensando que é o fim, o Senhor chega com recomeço. O Senhor chega com a nova história para a tua vida. Glória, que exaltado seja o nome do Senhor. Ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, as evidências gritam que é pra desistir, mas Deus está dizendo ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que Deus vai fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, você vai voltar a viver. Existe vida aqui. Glória, que exaltado seja o nome do Senhor. Existe vida aqui, porque o dono da vida, Ele se encontra na casa. Glória, que exaltado seja o nome do Senhor. Peço, irmão, né, que se coloque de pé para a gente estar fazendo a leitura da palavra do Senhor nesta noite. A palavra do Senhor que se encontra lá em Êxodo 1, a partir do verso 9. Glória, que exaltado seja o nome do Senhor. A Ele a honra, o glória, o louvor e toda exaltação. Êxodo 1, 9. Glória a Deus.
Glória a Deus, aleluia. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a honra. Que diz assim: Ele disse ao seu povo: Vejam, o povo de Israel é forte e está aumentando mais depressa do que nós. Em caso de guerra, eles poderiam se unir com os nossos inimigos, lutariam contra nós e sairiam do país. Precisamos achar um jeito de não deixar que eles se tornem ainda mais numerosos. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Pode sentar, glorificando e exaltando o santo e poderoso nome do Senhor. Eu converso, irmão, que eu tinha preparado uma passagem, porque o Senhor tinha falado comigo a respeito de Êxodo, a respeito de Moisés, a respeito do nascimento de Moisés, só que eu havia esquecido. E quando a pastora me mandou o convite, eu fui ali me preparar e fui para outra mensagem. E ali então, quando eu estava com a mensagem já preparada, que eu ia falar a respeito dos 10 leprosos, quando eu estava perto de vir, ele me trouxe à memória a palavra qual eu já tinha falado ao meu coração. E me bastante, porque realmente meu pai daqui a pouco ficar confuso, eu vou falar as duas palavras ao mesmo tempo. Mas eu creio que quem manda aqui é o Senhor. Se não for Ele, nada nós fazemos. Se não for Ele, eu nem estaria aqui. A graça dele tem me alcançado. A misericórdia dele tem nos alcançado. Então que a honra, a glória, o louvor e toda a exaltação venha ser para Ele. Que eu venha diminuir e que Ele venha crescer. Que eu venha desaparecer e que Ele venha aparecer. Porque aqui tudo é para que o nome dele venha a ser glorificado. Amém? Creio, que os irmãos conhecem a respeito da história de Moisés. Os irmãos conhecem a respeito da trajetória de Moisés. Tudo que Moisés ele enfrentou, tudo que Moisés ele passou, mas o que me chama a atenção é que Moisés ele tinha uma palavra liberada pelo grande eu sou. E eu já começo dizendo nesta noite: quem tem a palavra liberada pelo grande eu sou, ainda que o mundo estremeça, ainda que o mundo venha contra, a gente permanece confiando, a gente permanece de pé. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. E a palavra glorificado e exaltado seja o nome do Senhor vai falar lá em Êxodo, onde a gente leu a respeito de quando, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, Faraó, ele observa e vê que o povo de Deus estava crescendo cada vez mais. E por crescer a quantidade de homens que vinha ali nascendo, ele ali se sentia ameaçado. Ele ali se sentia ali como se tivesse uma luta, o povo de Israel ia vencer porque a quantidade era maior. E então a palavra se vai contar que ele cria uma estratégia para tentar impedir o crescimento do povo de Israel, do povo de Deus. Mas a palavra vai nos contar, que exaltado seja o nome do Senhor, que quando ele ali ordena que quando ali as mulheres viessem ali ter filho, e se fosse ali homem, era para matar. Mas se fosse menina, era para deixar com vida. Mas a palavra você vai contar que naquele tempo, o Senhor já estava gerando Moisés. O Senhor já estava preparando alguém a qual ele ia levantar para libertar o povo que estava cativo. O que me chama a atenção é que quando Faraó ordena ali a esparteira, de que quando ali ela viesse ali fazer o esparto, glorificado e exaltado seja o Senhor, era para matar os meninos e deixar a menina com vida. Mas a palavra do Senhor vai nos retratar, vai nos mostrar que elas temiam
ao Senhor. Elas não queriam matar nem o menino e nem a menina, independente do qual seja, não queria matar porque ela temia ao Senhor. E ali o rei, ele soube, ele quer exaltado seja o nome do Senhor, e chama aquelas mulheres e pergunta, e ela até diz que antes que elas fossem, chegasse lá, as mulheres já tinham parido, as mulheres já tinham gerado o filho, então não tinha como elas o matar. Mas o que me chama a atenção é que quando Deus, ele quer agir, ainda que o cenário seja de morte, ainda que o cenário seja o pior que seja, o cenário não impede de Deus operar. Glória e exaltado seja o nome do Senhor. Entenda uma coisa: o cenário que você se encontra não impede de Deus operar. O cenário que você está vivenciando, que você está passando, não impede de Deus chegar e mudar o cativeiro e o rumo da tua história. A palavra do Senhor vai contar que quando José ele tem sonhos, e José ele conta ao seu pai, José conta aos seus irmãos, a palavra do Senhor vai contar que os irmãos começam a ter ciúme, a ter inveja, porque José era amado do pai. E a palavra do Senhor vai contar que a partir do momento que Jacó manda José e vê como os irmãos estão, que os irmãos tramam para tentar destruir, acabar com a vida de José, eles lançam no poço, tira a venda, vende José, vai parar na casa de Potifar. E o que me chama a atenção é que o Senhor havia prometido a José, o Senhor havia dado um sonho a José. Entenda uma coisa: o poço não impediu de Deus realizar o que ele tinha para fazer na vida de José. A cadeia não impediu de Deus realizar o que ele tinha na vida de José. Entenda uma coisa: a tua situação, a qual você está dizendo não tem jeito, você está dizendo, isso não impede de eu operar. Aleluia, Deus. A tua situação não impede de Deus agir. Glória e exaltado seja o nome do Senhor. E o que me chama a atenção, voltando para a palavra, é que Moisés, ele havia tido o chamado da parte do Senhor desde o ventre da mãe. A palavra vai contar que a mãe de Moisés, que ainda não tinha o nome de Moisés, para que exaltado seja o nome do Senhor, ela sabe que Faraó manda o exército pegar as crianças para matar, para que exaltado seja o nome do Senhor, para lançar no rio Nilo, glória e exaltado seja o nome do Senhor. Ela esconde aquele bebê entre espaço ali de 3 meses. Mas chega um tempo ali a qual ela não pode mais esconder. E a palavra do Senhor vai contar que ela faz ali um barquinho, glória e exaltado seja o nome do Senhor, coloca aquela criança e coloca sobre aquele rio, glória e exaltado seja o nome do Senhor. Mas o que me chama a atenção é que enquanto aquele barquinho, aquela criança está ali sendo conduzida, creio que pelo vento, pela mão do Senhor, a irmã daquela criança está indo observar aonde aquele barquinho vai parar. Glória e exaltado seja o nome do Senhor. Mas o que me chama a atenção desta palavra é que aquela criança vai parar no lugar onde foi saído o decreto para matar todos os meninos. É aí que vem o cuidado de Deus. Às vezes a gente está em uma situação, Senhor, porque o Senhor está me deixando nessa situação. Você está dizendo, essa situação é para fortalecer a tua fé e mostrar para o teu adversário que ele pode fazer. Glória e exaltado seja o nome do Senhor. Imagine aquela criança aí para onde saiu o decreto, e imagine o cuidado de Deus para com aquela criança. Descansa o teu coração nesta noite. O inimigo pode até te cercar, o adversário pode até vir contra a tua vida, mas entenda uma coisa: permaneça onde o Senhor te colocou, porque é neste lugar que haverá dupla honra. É nesse lugar que você vai ver a mão de Deus operar. Talvez a pessoa vai dizer, sai daí porque é o lugar da tua
morte, o Senhor está dizendo: é aí que eu vou te honrar. É aí que eu vou mostrar que eu sou Deus. É aí que eu vou mostrar que eu sou capaz de fazer acontecer. Glória a Deus. A palavra do Senhor vai contar que a filha do rei está à beira daquele rio se banhando. Ela e as servas dela. E aquelas servas observando aquele barquinho, aquele cestinho, elas vão correndo, pega e leva até a filha do rei. E aquela filha do rei, ela se apaixona pelaquela criança. E ela sabe que aquela criança era do povo, glória exaltado, do Senhor israelita. Mesmo assim, ela pega para cuidar, para criar aquela criança. Quem fez isso foi o próprio Deus, porque a palavra dele tinha de se cumprir, querendo o inimigo ou não. Entenda uma coisa: por causa da tua vida, Deus levanta pessoas para fazer se cumprir o plano dele sobre a tua vida. Glória exaltado seja o nome do Senhor. Entenda uma coisa: quem pensar que está tentando impedir é quem vai estar te ajudando a chegar próximo ao propósito de Deus sobre a tua vida. Então não murmure, não questionando, não questione porque fulano está te lançando pedra, porque fulano não vai com tua cara, porque fulano faz isso e faz aquilo. Permaneça focado no Deus que você serve, porque essas tal pessoas estão te aproximando do propósito, daquilo que o Senhor vai fazer se cumprir sobre a tua vida. Glória a Deus. E o que me chama a atenção é que a irmã daquele menino, usada por Deus, creio eu, quando ela vê ali que aquela mulher pegou aquele cesto, pegou aquela criança, ela vai e pergunta: não quer que eu veja que se alguém ali venha amamentado e exaltado, se não ser essa criança. Então ali aquela menina, ela vai e chama a própria mãe. Olha o cuidado de Deus. Aleluia. Olha como Deus faz. Deus, ele não deixa ninguém desamparado. Aleluia. Deus, ele cuida de cada detalhe. Aquela criança, quando estava ali naquele cestinho, ela podia virar, podia morrer afogada, mas Deus conduziu. Deus, com os braços fortes, conduziu aquela criança. Quem te conduz é o Espírito Santo. Aleluia. Quem está contigo é o Espírito Santo. Eu não sei qual é a onda que está sobre a tua vida, mas o mesmo Deus que criou aquele certinho é o mesmo Deus que está dizendo: continua na tua caminhada, porque eu que te sustento. Continua na tua caminhada, porque eu que acalmo o vento, é eu que acalmo a tempestade, é eu que faço bonança em tempos difíceis sobre a tua vida. Aleluia. Entenda uma coisa: vai ter bonança. Eu creio. Hoje pode estar difícil, mas vai ter bonança da parte do Senhor. Você vai chegar do outro lado e vai cantar o hino da vitória. Você vai chegar do outro lado e vai saber que Deus, ele é Deus. Amém. Glória a Deus. E o que me chama a atenção é que quando a mãe ela vem, ela não somente pega para amamentar, mas ela também ganha o salário dela. Tudo Deus entrando em ação. Deus, ele é perfeito. Em cada detalhe, o Senhor nos surpreende. A palavra vai contar que quando ela ali chega um tempo que para de amamentar aquela criança, ela leva novamente ali, glória exaltado seja o nome do Senhor, para o Egito e entrega aquela criança. E o que me chama a atenção é que Moisés, ele é criado no Egito, mas ele não se contamina com as coisas do Egito. Moisés, ele tinha de tudo para voltar a praticar, a fazer as coisas do Egito, mas Moisés, ele cresce com
pensamento diferente, porque ele sabia quem tinha chamado ele para aquele grande propósito. A palavra vai contar que o povo de Deus era maltratado. Creio eu que trabalhava dia ou noite no sol, na escuridão, sem parar. Creio eu que era chicoteado, glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. E a palavra vai contar que quando Moisés ele vê o povo ali de Faraó maltratando o povo dele, creio eu aí que ele se reta, ele fica nervoso, e a palavra vai contar que ele olha para um lado, olha para o outro, para ver se estava vendo alguém. Ele pega e mata um dos de Faraó. E Moisés, ele achando ali que Faraó havia descobrido, Moisés ele foge para o deserto. Até quando você vai fugir daquilo que o Senhor te chamou para fazer? Até quando você vai fugir daquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos? Entenda uma coisa: o deserto, glória exaltado seja o nome do Senhor, nos ensina, glória exaltado seja o nome do Senhor. Mas chega um tempo que nós temos de sair do deserto e começar a agir, começar a entender o que Deus quer para comigo e quer para contigo. Porque o que Deus queria com Moisés não era no deserto, mas sim no Egito. Glória exaltado seja o nome do Senhor. E Moisés, ele entende que Deus queria ele era no Egito. A palavra de contar que quando Deus ele se apresenta a Moisés, quando Deus ele fala com Moisés, glória exaltado seja o nome do Senhor, através da sarça ardente, agora o Senhor manda Moisés libertar aquele povo cativo, aquele povo que estava ali a todo momento ali sofrendo. Moisés, ele até chega a dizer assim: eu não sei falar. Ah, Senhor, como é que eu vou chegar lá? Glória exaltado seja o nome do Senhor. Como o irmão já conhece a palavra do Senhor, Moisés, ele até tenta dar uma desculpa, mas o Senhor, ele ainda quer usar Moisés. Entenda uma coisa: o Senhor ele quer te usar. Amém. Porque quem capacita é Ele, quem usa é Ele. E o Senhor quer te levantar como um Moisés, que independente dos não de Faraó, continua batendo na porta. Porque quando aquela viúva, ela quer resolver a causa dela, e aquele justo juiz que não respeitava homem nenhum e não temia a Deus, glória exaltado seja o nome do Senhor, decidiu resolver a causa dela. Por quê? Porque ela foi persistente. E a mesma coisa aconteceu com Moisés. A palavra vai contar que quantas vezes Moisés ele foi no deserto? Várias vezes. Quantas vezes Faraó endureceu o coração? Várias vezes. Mas o Senhor tinha um plano, e esse plano é livrar o meu povo da mão de Faraó. E se Deus ele tem o plano ele não pode ser frustrado. O plano ele não pode ser desfeito. O plano tem de ir até o final. Glória exaltado seja o nome do Senhor. E o que me chama a atenção é que quando Deus ele começa a enviar essas pragas, Faraó, mesmo assim, com o coração endurecido, creio eu, porque é o Senhor que endurece o coração dele. O Senhor que endureceu o coração de Faraó. Mas mesmo Deus que endureceu, foi o mesmo Deus que a quebrantou e disse: o meu povo vai. Queira você ou não, o meu povo vai, porque a palavra já foi decretada. E quando o povo decide, e quando Faraó decide libertar aquele povo, glória exaltado seja o nome do Senhor. A palavra vai contar que o povo vai juntar tudo o que tem, pega as suas coisas e vão com Moisés em direção à terra prometida. Mas o que me chama a atenção é que para chegar no propósito, às vezes vem espinho, às vezes vem dificuldade, às vezes vem impedimento, mas o que nós temos de fazer é focar. Porque se nós olhar para a esquerda e para a direita, a gente tropeça e cai.
Mas se a gente seguir confiando no nosso Deus, a gente chega onde o Senhor quer que nós chegamos. Você acha que foi fácil? Para aquele povo não foi. Mas o que me chama a atenção é que o Senhor cuidou de cada um. O Senhor entrou com providência na vida de cada um. Ah, Senhor, não tem água. Ah, Senhor, estou com sede. Ah, Senhor, eu vou morrer aqui. O Senhor fala, peraí, bate Moisés na rocha, e da rocha saiu água. Glória a Deus. Ah, eu estou com fome. Ah, eu vou morrer com fome. O povo olha para o céu e vê cair maná do céu. Esse é o Deus que nós servimos. Mas o que me chama a atenção é que enquanto aquele povo estava ali trilhando o caminho à terra prometida, o coração de Faraó mais uma vez é endurecido. E Faraó manda os cavaleiros dele com seus carroças, seus cavalos, e matar o povo de Israel. Mas o que me chama a atenção, ninguém vai morrer em meio ao propósito de Deus. Ainda que a gente olhe para a circunstância e diga, o Senhor me colocou nessa situação, eu vou morrer, é o meu fim. O Senhor está dizendo, você vai conquistar aquilo que eu te prometi. Você vai conquistar aquilo que eu falei que você ia conquistar. Imagine aquele povo olhando para trás. E imagine como estava Moisés. Creio eu, porque não é fácil lidar com pessoas. Imagine uma grande multidão. Mas Moisés ali, creio que ficou ali concentrado, porque Moisés sabia quem havia chamado ele. Moisés sabia que quem havia chamado ele não era qualquer pessoa, é quem poderia resolver o problema. Glória exaltado seja o nome do Senhor. E o que me chama a atenção é que quando aquele povo olha para trás e vê os cavaleiros de Faraó vindo de contra ele para tentar o matar, glória exaltado seja o nome do Senhor, o povo começa a murmurar. Porque é fácil a gente adorar, engrandecer o nome do Senhor, enquanto o Senhor está provendo água da rocha, enquanto está caindo maná do céu, enquanto o Senhor está entrando de providência. Mas é difícil adorar quando o cenário é, na frente está o mar vermelho e atrás vem o Faraó. Para onde a gente vai? Aí então começaram a questionar, começaram a perguntar a Moisés, que Deus é esse que te arranca o sofrimento para morrer aqui no deserto? Que Deus é esse que você serve? E quantas vezes a gente age desta maneira? Quantas vezes a gente faz igualzinho aquele povo, em vez de olhar para o céu e dizer, é verdade, eu venci lá e vou vencer aqui, porque o mesmo Deus que foi lá é o mesmo Deus que é aqui. O mesmo Deus que operou lá é o mesmo Deus que opera aqui. O mesmo Deus que prometeu lá é o mesmo Deus que vai fazer se cumprir aqui. Mas a gente muitas vezes só quer questionar. A gente só quer se perguntar, Senhor, por que dessa luta? Senhor, por que desse mar que eu tenho olhado, tenho buscado, tenho clamado, e esse mar não se abre? Essa luta não cessa. Glória exaltado seja o nome do Senhor. Mas que nesta noite a gente venha saber, a adorar o mar abrindo ou não. Porque se Ele fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Ele permanece sendo Deus. Se Deus não te responder, Ele é Deus. Se Deus te responder, Ele continua sendo Deus. Se Deus abrir a porta, Ele é Deus. Se Deus ele fechar, Ele é Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. É necessário a gente entender que Deus ele é Deus, independente de qualquer coisa, independente de qualquer circunstância, independente de qualquer situação. O que me chama a atenção é que Deus é misericordioso. Porque Deus ele podia desamparar aquele povo. Deus podia deixar aquele povo morrer ali pelos escravos e pelos empregados de Faraó. Mas Deus, mesmo assim, Ele zelou para a vida daquele povo. Porque Ele havia prometido. E que quando Ele promete, Ele não falha. O que me chama a atenção é que quando Deus manda Moisés levantar o cajado, o mar se abre. O impossível acontece. O que me chama a atenção mais ainda é que Deus podia
matar aquele povo que vinha atacar. Mas Deus abriu o mar vermelho. Ao cuidado de Deus, Deus falou: vocês vão atravessar com pés enxutos. Os que vêm lá atrás vai ver que eu tenho um poder. Vai ver que verdadeiramente foi eu que te chamei. Entende alguma coisa que você não está entendendo? Quem está vendo você nessa guerra, quem está vendo você nesse mar vermelho e não está entendendo, você está dizendo: deixa lá atrás, porque é lá de trás que ele vai ver o Senhor te exaltar. Eles vão ver o impossível se tornar possível. Ele vai ver o mar se abrir e vai ver que Deus verdadeiramente é contigo. Entenda uma coisa: o exército de Faraó não vai te matar. O exército de Faraó não vai te deixar prostrado. Porque quando nós clamamos o Deus vivo, Ele responde. Ele atende o meu e o teu clamor. O que me chama a atenção é que o Senhor até permitiu aquele povo ali correndo atrás, até dar um gostinho de que estava passando também com os pés enxutos. Creio eu que os cavaleiros de Faraó estavam dizendo: eles passaram, eu também vou passar. E o Senhor vai até permitindo, mas a palavra do Senhor contar que quando eles entram, o Senhor fecha novamente aquele mar e todos perecem. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Glorificado e exaltado seja o nome do Todo-Poderoso. O mar vermelho vai se abrir. Você vai passar. A tua luta vai chegar ao fim. Vocês verão a glória do Senhor se manifestar sobre a tua vida. O outro lado te espera. O outro lado te espera e você vai alcançar em nome de Jesus. Porque quem te prometeu foi Ele. E que quem promete não falha. Quem promete, Ele é poderoso para cumprir. Se prepara, porque você vai passar do outro lado e vai cantar o hino da vitória. E vai dizer: só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere mais que vencedor. Só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Creia tão somente que em Cristo Jesus vocês são vencedores. Tudo que acontece sobre nossas vidas cooperam para o bem daqueles que amam ao santo e poderoso nome do Senhor. Então saia daqui confiando, saia daqui com posse de vitória e sabendo que vocês são mais que vencedor. Não permita com que nada detenha a tua adoração. Não permite com que nada impeça de você continuar confiando no Deus que você serve. Porque nessa vida tudo tem um processo. E para ser sincero, o processo não é fácil. Mas nós sabemos que nós temos um Deus que está cuidando de cada detalhe. Nós temos um Deus que está conosco em cada circunstância, em cada situação. Então somente nesta noite, creia, acredite e tome posse da tua vitória e saia saindo daqui, sabendo que você é um vencedor e que o Senhor te chamou para vencer. Glorificado Senhor, e assim nega essa mesma oportunidade e peço, irmão, que continue pela minha vida, pela minha casa e pela minha família.